Múcio revela conversa com Bolsonaro e diz que militares evitaram golpe. Eu vou ler a reportagem do Metrópolis e vocês vão ver aqui. O advogado do Bolsonaro já se manifestou, mostrou que isso prova a inocência do Bolsonaro. Olha só a confusão, isso porque eles estão desesperados por um indiciamento do Bolsonaro, indiciamento não, por uma denúncia do Bolsonaro por parte do Ministério Público Federal. E o Ministério Público agora vai ter que pensar muito bem, depois dessa entrevista do José Múcio, como que eles vão colocar ou tentar colocar o Bolsonaro nessa história, porque não bate. E é aquilo que eu tinha falado para vocês em termos jurídicos, falta nexo de causalidade. Ministro da Defesa de Lula, José Múcio, contou que pediu ajuda a Bolsonaro para que chefe das Forças Armadas o recebessem durante a transição. Ele, José Múcio, agora confessa que foi Bolsonaro que o ajudou a ser recebido porque os chefes das Forças Armadas não queriam nem gracejo com ele. E quem foi que fez a intermediação para se ter uma transição pacífica? Bolsonaro. Olha só como que as coisas vão aparecendo, não é verdade? A revelação foi feita por Múcio em entrevista ao programa Roda Viva na noite de segunda-feira. Na entrevista, o ministro explicou que procurou Bolsonaro porque os chefes militares resistiram a recebê-lo para conversar. Começou a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes, falou Múcio. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro. Foi meu colega por muitos anos, foi meu liderado quando fui líder do governo no Congresso. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele. Sou o novo ministro da Defesa. Queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila. Vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema, contou Múcio. De acordo com o relato do ministro da Defesa de Lula, Bolsonaro atendeu seu pedido e telefonou para os comandantes das Forças Armadas. O único que se recusou a receber Múcio foi o então chefe da Marinha, almirante Almir Garnier. Segundo relatos dos outros comandantes à época para a Polícia Federal, Garnier foi o único comandante que colocou suas tropas à disposição de Bolsonaro caso então o presidente tentasse impedir por meios jurídicos a posse de Lula. Agradecimento de Múcio. Além de citar o ex-presidente Bolsonaro como responsável por ajudar na transição, Múcio também fez um agradecimento aos militares pela atuação no 8 de janeiro, durante a invasão golpista às sedes dos três poderes. Na avaliação de Múcio, o Brasil deve aos militares o fato de a tentativa golpista não ter se concretizado. Eu venho aqui agora, nessa reportagem, para mostrar o porquê do desespero dos jornalistas da Globo. Essa declaração do Múcio prova que a Polícia Federal está tentando o tempo todo incriminar o Bolsonaro, sem ter sequer um indício de prova. Isso já seria suficiente para inocentar qualquer bandido da pior espécie. Um traficante comum daqueles que usa o bonezinho CPX, que o ministro Flávio Dino costuma visitar, seria inocentado de pronto numa situação como essa. Mas como se trata de Bolsonaro, eles querem o efeito midiático. Imputar ao Bolsonaro uma tentativa de golpe do qual ele auxiliou o próprio ministro do cara que em teoria seria deposto a ter uma transição tranquila. Como é que alguém que quer dar um golpe, quer usar de meios violentos, faz a ponte e sela a paz entre os comandantes que sequer queriam recebê-lo? E agora é revelado, ele é testemunha, e não só testemunha, esse depoimento dele inocenta de vez o Bolsonaro. E é por isso que os esquerdistas estão loucos. Foi a mesma questão na época da Marielle Franco. Bolsonaro era o mandante, Bolsonaro é o culpado, Bolsonaro isso. Hoje eles se calam diante disso. O próprio ministro do Lula afirma e confirma que foi Bolsonaro que fez uma transição tranquila, pacífica. Como é que alguém que está querendo imputar um golpe e tirar o outro vai fazer uma ponte entre o ministro da Defesa do sujeito que ele, em teoria, quer depor, com os comandantes das Forças Armadas?
E é isso que eu mostro para vocês, como há uma perseguição política. Diante de uma informação como essa, ou de um depoimento desse, vindo de quem vem, eu não estou falando de um deputado federal do PL dando essa declaração. Eu estou falando de um sujeito que compõe o atual governo, ou o governo que seria deposto. Ele era o novo ministro da Defesa, e sequer era recebido pelos militares. E ele testemunha em favor de Bolsonaro. Esse depoimento é um verdadeiro testemunho de defesa de Bolsonaro. Foi ele quem colocou o então ministro da Defesa da transição de Lula, atual ministro da Defesa de Lula, para conversar com os comandantes das Forças Armadas. Eu pergunto para você, você está querendo dar um golpe? Você vai colocar o ministro da Defesa do seu inimigo que você quer depor para conversar com os seus comandantes militares? Vai pedir para os seus comandantes militares para recebê-lo e fazer uma transição pacífica? Meus amigos, a verdade chegou. Pouco interessa, na prática, a intenção da esquerda e do PT. O que interessa nesse fato é a verdade dos fatos. E ela prova que Bolsonaro, em momento algum, quis fazer o que eles querem imputar ao Bolsonaro. E mais do que isso, prova a perseguição política cometida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Porque como é que eles não ouviram o ministro da Defesa do Lula antes? Como que a Polícia Federal faz uma investigação e não ouve o ministro da Defesa, o cara responsável pelas Forças Armadas do atual governo? Esse depoimento dele está lá no relatório da Polícia Federal ou foi omitido? Ou ele foi ouvido e omitiram isso para que não chegasse ao público? É justamente isso que demonstra a perseguição política. Prestem atenção, compartilhem ao máximo essa live. Bolsonaro é mais do que inocente, Bolsonaro é um perseguido político. E para provar isso também, eu vou falar para vocês agora a campanha que a Rede Globo de televisão está fazendo, uma campanha suja. O Gustavo Gayer, no vídeo de ontem, colocou uma petição para a gente assinar. Essa petição já está chegando aos 67 mil assinaturas. Não deixem de assinar. Vai lá no vídeo do Gayer, que vocês vão ver ele falando a respeito de como a esquerda está tentando acabar com a anistia. Eles estão com uma ladainha, com um mimimi, dizendo que o povo brasileiro não quer anistia. Eles não veem movimento de rua, não veem um apelo da população a respeito disso. Dia 16 de março, tem que estar todo mundo na rua com uma placa e uma camisa escrita anistia já. Se é esse o problema, nós vamos mostrar para eles que o povo quer sim anistia para pessoas inocentes. Quem tiver que pagar, que pague pelo crime de vandalismo. Agora, crime de golpe, está aí a prova. Não houve nenhuma referência a isso. O próprio ministro da Defesa disse que os militares impediram qualquer coisa nesse sentido. O próprio ministro da Defesa disse que Bolsonaro foi quem fez a ligação entre ele e os militares que não queriam recebê-lo. Acabou a farsa. Como eu disse para vocês, tudo no tempo de Deus. E como está em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus.